Glória a Jesus. Estamos iniciando o Ensinando para Transformar Vidas. E eu já convido a todos que, por bondade, abram as suas Bíblias. No livro de Gênesis, no capítulo 32, nós vamos ler do verso 9 ao verso 12. Gênesis 32, do 9 ao 12. Enquanto vocês procuram, eu quero exteriorizar a Deus a minha gratidão por tudo que Ele tem feito e por tudo também que Ele vai fazer em nossas vidas. Deus os abençoe, que a bondade do Senhor e a graça do Senhor seja sobre nós. Deus abençoe a todos. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos, você que está em sua casa, você que está no seu trabalho, quem sabe no carro, não é? Deus é fiel e vai fazer coisas esplêndidas e maravilhosas a nosso favor. Quero lhes dizer que nós estamos transmitindo esse culto pelo YouTube e também pelo o Facebook. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Algumas pessoas que estão dizendo aqui que não conseguiram ainda acessar. Nós vamos ver aqui na parte técnica o que está acontecendo, para que nós possamos melhorar a transmissão. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus? Gênesis capítulo 32, nós vamos ler do verso 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 9 ao 12. Amém? Diz assim: Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tivestes com o teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Amém? Feche os olhos. Deus, muito obrigado por esta palavra. Eu te louvo, te enalteço e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que as tuas bênçãos sejam sobre nós e que a tua palavra encha o nosso coração de vigor, de paz e de encorajamento. Ó meu Deus, muito obrigado por tudo. Dê-me agilidade de pensamento para poder falar somente aquilo que o Senhor deseja que falemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos em uma semana de oração e, sendo assim, nós estamos orando pelo Brasil, pelos poderes que governam o nosso país, estamos orando pelas igrejas,
Nós estamos orando por todas as pessoas, todos os órgãos. Nós estamos aqui reunidos todos os dias em oração. Começamos ontem uma campanha de oração aqui. Hoje foi maravilhosa a oração junto com os amados irmãos. Eu quero aqui agradecer todos os irmãos que estiveram conosco orando, tá? E eu quero trazer-vos uma palavra da parte de Deus e vamos falar sobre a oração. E, sendo assim, eu trago por tema orando como Jacó. Eu quero pedir que você esteja atento, porque Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Vejam bem, queridos, aqui em Gênesis 32, o texto diz: e orou Jacó, Deus e meu pai Abraão e meu pai Isaque, ó Senhor, ele disse: torna a tua terra e a tua parentela. Essa foi a ordem que Deus deu. E Jacó expressou tudo que Deus havia falado com ele. Então ele ora ao Senhor e coloca diante de Deus tudo que ele sentia. E ele disse: mas apenas, Senhor, com um cajado eu atravessei o Jordão. Já agora, Senhor, eu sou 2 bandos. Livra, Senhor, me da mão do meu irmão Esaú, porque eu tenho muito medo, para que ele não venha me matar, e não venha matar as mães com seus filhos. Mas disse Deus: eu te farei como alguém que será muitos nessa terra. Será como a areia da praia. Queridos, vocês devem ter percebido, meus queridos amigos aqui, quão frequentemente Deus faz a vida de um homem ser o reflexo de seu caráter. Há um eco do caráter do homem em sua experiência externa. Veja então aqui a vida de Abraão também. Ele confiou em Deus em um grau muito elevado. Seria incorreto então dizer, queridos, que Deus também confiou muito nele. O Senhor, na verdade, falara com Abraão como um homem fala com seu amigo. Então, quando estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer. Gênesis 18 e verso 17. E como Abraão, na verdade, tinha confiado em nosso Deus de modo tão notável, o Senhor então confiou a ele a sua semente com os seus oráculos de Deus e com as formas externas de adoração religiosa. De um modo que foi exatamente pela semente de Abraão que a verdade do nosso Deus foi passada adiante, de geração a geração, até os dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, depois, em contraste com a vida de Abraão, percebemos que nós temos o caso de Jacó. Então ele começa a vida enganando seu irmão Esaú. Por mais que logo pode ter sido usado para cumprir os propósitos do nosso Deus, diz a história que ele foi totalmente injustificável. Ora, irmãos, como havia, na verdade, tratado Esaú dessa forma, assim também ele se voltou para ele. Quando então estava com Labão, ele foi enganado repetidamente. Enganado até mesmo quanto à esposa que lhe foi dada ou vendido. Ele, na verdade, era um grande negociador, astuto e muito esperto, mas não muito escrupuloso, típico os pais dos judeus. Mas você sabe, querido, como que ele foi sendo continuamente enganado por Labão, que também, na verdade, sabia negociar. Como a sua vida, na verdade, era cheia de negociações e de dores, embora Jacó fosse favorecido por Deus, a sua experiência externa era o eco de seu caráter. Como tinha feito, na verdade, aos outros, assim também era feito com ele, e foi nele cumprido as declarações do nosso Senhor, que naquela época, queridos, ainda não tinha sido proferida. Com a medida com que tiverdes medido,
vos medirão também. É o que está escrito em Mateus 7, verso 2. Olhe também, queridos, para Moisés, praticamente renunciando ao trono do Egito e recusando-se ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque estimava ele estimava o propósito de Cristo mais do que os tesouros do Egito. Mas o que ele se tornou depois, você lembra? Ele não foi rei em Jerusalém. Na verdade, houve um grande mistério, um grande poder sobre os exércitos do Senhor, com um reino muito maior abaixo dele, segundo o juízo de todos que eram capazes de examinar as coisas corretamente. Sabe, do que jamais poderia ter tido se tivesse se tornado governador do Egito e filho da filha de Faraó. Eu poderia dar aqui-lhes outras ilustrações desses fatos, mas em vez disso, queridos, eu quero atrair a sua atenção para o melhor lado do caráter de Jacó, como revelado na oração que escolhi hoje para que possamos meditar nessa ocasião aqui. O capítulo qual nós lemos do texto foi nos tirado e direcionado, foi exatamente a circunstância e o caso de Jacó, quando ele fez essa oração. Ele tinha, na verdade, acabado de se livrar de todos os seus problemas com Labão, quando ele recebeu a inexprimível honra de ser encontrado pelos anjos do nosso Deus. Porém, queridos, para que não ficasse exaltado acima da medida pela abundância das revelações que os anjos lhe tinham feito, um segundo problema seguiu de perto, então, as pegadas do primeiro. Então, nós podemos depender tanto do braço da carne, quanto da nossa própria intelectualidade e imprudência, e ter tanta confiança em nosso próprio planejamento, que pode, por fim, tornar-se totalmente tolo. A vara, queridos, sobre a qual nós usamos, pode se tornar, na melhor das hipóteses, mas uma cana quebrada. Talvez até uma lança que nos fira. Melhor, na verdade, é buscar o refúgio de Deus do que confiar no homem. Salmo 118 e verso 8. Ou no que colocar a confiança em nós mesmos. Pois, querido, mesmo que se nós tivéssemos toda a sabedoria que o ser humano pode alcançar, ela é apenas a sabedoria criada. No entanto, queridos, se recorrermos imediatamente ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, nós recorreremos à sabedoria infinita e podemos esperar sermos guiados corretamente por todas as dificuldades no caminho que trilhamos. A oração, meus irmãos e meus queridos, é e deva ser o nosso primeiro recurso. Mas se porventura for o último, que seja também o primeiro. Queridos, nós não devemos bater a porta de Deus meramente porque recorremos a todas as pessoas e falhamos. Nós não devemos ir à fonte simplesmente porque as cisternas estão secas. Mas nós devemos ir a Deus em primeiro lugar e dizer a Deus, mesmo que a cisterna esteja do mundo vazia e não contenha nada, nós não vamos desistir de Deus por causa delas e de ninguém. Se todas as forças dos homens fossem tão reais e ponderosas e tão gloriosa como dizem ser, ainda assim nós nos apoiaremos no braço daquele que sustenta o braço do universo, que sustenta o universo, aquele que é fiel e poderoso para nos guardar, sustentador do universo e de todos os homens que nos dá o fôlego. Parece que essa história aqui dá-nos um tipo de modelo de como que deve ser a oração. Nós examinaremos primeiro nessa perspectiva e depois de fazermos isso, eu quero dizer sobre um último pedido de Jacó.
pois é o mais sugestivo. Então, querido, eu quero falar sobre algumas palavras sobre este modelo de oração do patriarca. Em primeiro lugar, então, falemos sobre o modelo de oração de Jacó, que é, na verdade, uma das primeiras orações registrada na Escritura, pelo menos com muitos e lindos detalhes. Eu recomendo, então, que vocês a imitem, queridos irmãos, primeiro, por causa da sinceridade do seu assunto. Jacó aqui não chegou diante do nosso Deus com uma história cheia de rodeio, falando em termos gerais, que estava em um tipo de problema para o qual desejava ajuda divina. Mas ele mencionou claramente a circunstância perigosa em que ele se encontrava. Ele disse o seguinte: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, Senhor. Versículo 11 do capítulo 32 de Gênesis. É claro que Deus sabia que o irmão de Jacó era Esaú, mas Jacó achou necessário mencionar o nome do seu irmão para que a sua oração fosse específica e clara. Por isso, então, ele pediu: Senhor, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo para que não venha ele a matar-me e matar as mães com seus filhos. Ele estava provavelmente, querido, se referindo à sua amada Raquel e ao seu filho José, embora também pudera estar se referindo às outras mães que faziam parte da sua comitiva. Ele era um pai amoroso com seus filhos, e as mencionou porque estava muito próximo do seu coração e especialmente também necessitado da proteção do Deus Todo-Poderoso. Como podem então ver, queridos, Jacó aqui é muito claro quanto ao que ele pede ao nosso Deus. E eu recomendo, irmãos e queridos irmãos, com insistência aqui, que vocês o imitem isto. Quando nós oramos, às vezes nós fazemos alguns rodeios, sabe, nós não vamos logo direto ao ponto, sabe, parece que nós imaginamos que um tipo de etiqueta religiosa nos proíbe falar com clareza junto ao trono da graça, falar de tudo que nós sentimos. Eu estou persuadido de que essa noção é errada. Em vez do nosso Deus aprovar esse modo de falar com Ele em oração, prefere que falemos com Ele, como uma criança fala com seu pai terreno, de modo, queridos, respeitoso, reverente, lembrando que Ele está nos céus e nós estamos na terra. Mas simples e claramente, queridos, pois o nosso Pai Celestial, Ele não precisa de um discurso enfeitado. Queridos, e as pobres flores esparafatosas com as quais alguns de nossos irmãos enfeitam as suas orações, são extremamente desagradáveis a Deus e não agradável a Ele. Aleluia! Especialmente vocês que talvez não sejam convertidos, deve imitar Jacó na clareza de sua fala. Quando vocês orarem, não se importem com o modo de sua expressão, mas vão direto ao ponto. Diga exatamente ao Senhor que vocês o ofenderam gravemente, mencione os seus pecados pelo nome e diga a Ele em particular. Querido, se o seu grande pecado tem sido a bebedeira, refira-se a Ele por este nome. Se tem sido a impureza, a lascívia, fale para Ele que é esse problema. Não se esforce, querido, para encobrir nada diante do Senhor, ou para mascarar o seu pecado diante de Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que tudo vê. Vocês não precisam de um livro de oração para ver como expondo. Vocês deveriam aprender como orar. Você deve orar a Bíblia. Você deve orar a palavra.
você deve falar o que Jesus falou. Nós não precisamos de um doutor em teologia para nos ensinar como orar. Mas você deve ir direto ao Senhor Deus. Você não precisa ir a ninguém. Vá direto a Deus. Diga: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. Eu sou um pobre pecador. Eu não sei expressar de um modo tão agradável como os meus companheiros religiosos. Mas o Senhor sabe que eu sonho e tudo o que eu preciso. O Senhor graciosamente me perdoará dos meus pecados. Sim, queridos, o Senhor Deus, que é o único que pode perdoar o culpado, Ele te receberá em seus braços. Bendito o Salvador de todos os perdidos, bendito o nosso Deus. Vá direto ao ponto com Deus, querido amigo, seja explícito com o Senhor. Sabe, mostre que você não está orando apenas para realizar uma certa cerimônia religiosa, mas que o seu interesse real é falar com o Todo-Poderoso. Você sabe qual que é o seu pedido e não quer deixar o trono da misericórdia sem que ele seja atendido? Portanto, queridos, eu lhe recomendo a oração de Jacó, por causa exatamente da carência da sua linguagem. Em segundo lugar aqui, a oração deve ser recomendada por causa da humildade do seu espírito. Observe bem aqui, especialmente essas palavras do patriarca. Ele diz: eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado eu atravessei esse Jordão. Já agora somos dois bandos. Se vocês vierem entender que há alguma indignidade em você, o poder da sua oração é imediatamente destruída. Mas se vocês reconhecerem a sua indignidade, estarão aonde o publicano estava quando clamou: ó Deus, se propício a mim, pecador. Você sabe que ele desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu, que disse, na verdade, que jejuava 2 vezes por semana. Ele dava esmola de tudo que possuía, e não era como os outros homens, queridos, especialmente aquele que pecaram. Lucas capítulo 18 e verso 9 ao 14. Assim também, ele destruiu todo o poder da sua oração de uma outra forma. Então, teria possuído a sua presunção. Infelizmente, arrancou as rodas da carruagem de sua oração, de modo, queridos, que ela se arrastou pesadamente e logo não poderia se mover nem 1 centímetro. Por outro lado, queridos, um profundo sentimento de pecado, uma plena consciência de sua total dignidade os capacitará, como Jacó, a lutar com o anjo da aliança e prevalecer sobre ele. Possivelmente, queridos, não foram bem-sucedidos com Deus, porque nunca se prostraram o suficiente diante dele. Especialmente vocês que não são convertidos, talvez, se você colocar a boca no pó, essa será a melhor atitude que podem tomar aos pés de Deus. Se você ainda tiver algum resquício de força, não receberão a força do Deus Todo-Poderoso. Se houver algum problema da ideia, de alguma coisa em seu coração, talvez alguma questão da justiça de Deus que não serão colocados sobre vocês, peçam a Deus para despilos de todo trapo de justiça própria, para capacitá-los a confiar somente no nosso Senhor Jesus Cristo e não confiar na sua carne e nem tampouco no sentimento que vocês experimentam nas obras que vocês mesmos praticam. Seu tempo de edificação virá logo depois desmoronar e prostrar sobre o rosto.
A aurora, filhos, vem depois das horas mais escuras das noites. Por isso, peça ao nosso Deus para trazer sobre vocês a hora escura em que a noite cobre toda a esperança que nasce da confiança humana. Pois então, querido Senhor, aparecerá para vocês em seu esplendor. Portanto, filhos, emitem a oração de Jacó agora em sua humildade de espírito. O terceiro ponto aqui que eu gostaria que vocês copiassem do modelo de oração de Jacó está exatamente nos argumentos a serem usados. Toda oração é altamente argumentativa. Se alguma das orações que tem movido nas reuniões de oração, embora, queridos, devo dizer que a falta menos desse lugar que na maioria dos outros, com os quais fiquei familiarizado, se algumas das orações em certas reuniões de oração fosse menos doutrinária, menos experimentais e mais argumentativa com Deus, seria exatamente mais parecida com o que a verdadeira oração deve ser. Pois a verdadeira oração é exatamente apenas uma petição ao Deus Todo-Poderoso, expondo o nosso caso diante dele e fazer do nosso pedido com todos os nossos argumentos que podemos reunir. Nesta curta oração do patriarca Jacó, não menos que 4 argumentos são usados. O primeiro é o argumento da aliança, e ele disse: Deus de meu pai Abraão e do meu pai Isaque. Versículo 9. Deus tinha entrado em um relacionamento pactual com Abraão e feito a ele a sua descendência solenes promessas. Por isso então Jacó disse: ó Senhor, o Senhor prometeu ser o Deus e a descendência de Abraão, de quem eu sou neto, e da descendência de Isaque, de quem eu sou filho. Agora então, Senhor, portanto, eu sou a fidelidade e a promessa da aliança. Ajude-me nesta hora, Senhor, da vida escura da minha vida e daqueles amigos e dos inimigos. Esse é o tipo dos argumentos que nós podemos usar com o Senhor, ó Deus. O Senhor não fez uma aliança com o Senhor Jesus, a qual o Senhor prometeu que salvaria todos aqueles que confiassem nele. O Senhor não disse: eu dei como testemunha ao povo, como líder e comandante ao povo. Então, Senhor Deus, embora culpado sou, confiou no mérito do teu amado filho para ser absorvido por causa do seu grande sacrifício expiatório. Eu vejo então, querido, assim como o vaso de barro se apega e garra, assim também eu me apego a ele e somente a ele. Agora, filhos, pela aliança da graça de Deus, que é ordenada em todas as coisas de segurança, eu peço que o Senhor se manifeste o seu amor a mim. Se vocês usarem esse gracioso argumento com o Senhor Deus, então vocês certamente prevalecerão com Ele. Eu recomendo então a vocês, filhos do Deus Todo-Poderoso, que façam o mesmo, pois a aliança eterna é um poderoso argumento com o nosso Deus em toda hora e momento triste e angustiante. Querido, quando o pecado e Satanás, nem suas forças, então nós passemos para o próximo uso que Jacó faz da promessa que Deus lhe tinha feito. Ele diz: ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem, se você souber que você está andando no caminho do dever e da obediência. Se estivermos aonde o Senhor andou, sempre poderemos reivindicar a promessa divina. O Senhor é determinado a proteger os seus servos quando
eles estão no caminho da obediência aos seus mandamentos, que é a palavra. Se você seguir ao seu próprio conselho, deve cuidar de si mesmo. Mas se forem aonde a Bíblia e as claras indicações da providência divina guiar, sempre poderão contar que o Mestre que os enviou, ele protegerá os seus servos obedientemente, seja qual for os perigos do caminho. Se Deus os mandar a ir, obedeça, mesmo que seja o lugar mais distante desse mundo, ainda que as canções não conheçam. Ou se Ele lhes mandar viajar por desertos distantes, como muitos viajaram pelo mundo da África, como Parkin viajou. Querido, ele fez a diferença tanto na Inglaterra quanto na África. Querido, ele foi abençoado. Então, esse mesmo Deus que cuidou de Parkin é o Deus que cuida de você. Deus cuidou dele, porque ele estava ao pé do Mestre. Houve, então, evidências inconfundíveis de sua presença com vocês. Nenhum pecador vai ficar sem argumento. Pode fazer esse uso, você pode dizer: Senhor, o Senhor não me disse para crer em Jesus Cristo, seu Filho? Então o Senhor me aceitaria por causa dele, pois eu fiz o que o Senhor me disse para fazer. O Senhor disse: invoca-me no dia da angústia. Salmos 50, verso 15. Aleluia. Senhor, esse é um dia de angústia para mim e eu o invoco. O Senhor ainda não me respondeu. Querido, se você argumentar desse jeito com o Senhor Deus, sabe, vocês vão descobrir que esse tipo de argumento é poderoso com aquele que é onipotente. Então, queridos, Jacó argumentou com o Senhor Deus, usando todo o seu passado. Ele disse que não era digno e que era a menor das misericórdias de Deus. Mas ele tinha recebido muitas misericórdias. Embora ele tenha atravessado o Rio Jordão, quando ele saiu de sua casa, um homem triste, solitário, com apenas o seu cajado na mão. Ele tinha voltado com esposa e filho, e com um número tão grande de servos que ali estava com ele. Camelos, cabras, ovelhas, tudo tinha se tornado dos bandos. Ele argumenta aqui então agora: Senhor, depois de todas as suas misericórdias que me foram concedidas lá no passado, eu imploro, meu Deus, não me abandone agora, Senhor. O Senhor abençoou os seus servos até este momento. Vai me abandonar exatamente agora? Eu não posso lhe dizer com que frequência, querido, tenham sido consolados pela verdade de Deus e explícita pela palavra de John, determinado a salvar. Ele vigiou o meu caminho como escravo, como um cego de Satanás. Eu brinquei com a morte, e pode ele ter me ensinado a confiar em seu nome agora, mas agora eu me exponho à vergonha. O seu amor no tempo me proíbe, que eu penso que Deus me abandonará. Enfim, para eu cair em problema, jamais. Posso dizer que o amor de Deus se confirma em me ajudar completamente. Assim, então Jacó orou: de fato, Senhor, o Senhor frequentemente foi o meu ajudador no passado. Então, Senhor, me livra agora. Eu lhe peço, meu Pai, livra-me das mãos do meu irmão Esaú. O Senhor é meu amigo. Aleluia. Deixa eu te dizer, você, meu amigo, pode adotar essa forma também de orar. Você pode dizer: filho, você pode dizer: Senhor, o Senhor salvou a minha vida muitas vezes quando eu provoquei que a sua longanimidade
me conduz ao arrependimento do Senhor e me leva também a perdoar os meus pecados. Eu me lembro o que o Senhor Jesus fez lá no Calvário pelos pecadores há muito tempo atrás. O Senhor entregou o seu amado e unigênito Filho para morrer pelos pecadores e agora não aceitará a cada pecador trêmulo que busca o seu favor. Esse também é um tipo de argumento, filho, que você pode fazer com que os portões da graça de Deus se abram. O quarto argumento aqui que Jacó usa, talvez seja o melhor de todo. Ele diz: ó Senhor, o que me disseste, te farei bem. Versículo 9. Esse foi exatamente o golpe de mestre. E da mesma forma, para que sejam bem-sucedidos e junto ao trono de misericórdia, vocês devem bater o martelo da promessa, filhos, na cabeça do prego da oração e curvar a sua ponta, para que não saia como Jacó fez, aleluia. Ele disse ao Senhor: e que disseste assim? E Davi também disse uma certa feita em uma oração: faz, Senhor, como falaste, segundo a oração, segundo Samuel 7:25. Queridos, quando alguém lhe promete alguma coisa de que realmente vocês precisam, vocês o pegam pelo pé e dizem: ora, você me prometeu me dar tal coisa. E se essa pessoa for honesta, vocês podem se apegar à sua própria palavra. E Deus da verdade também deixará de cumprir a sua promessa? Lógico que não. Essa é exatamente uma das coisas que Deus não pode fazer, e não pode mentir, e não pode deixar de cumprir jamais a sua promessa. Ele nem quer fazer isso com você. Cristão, você que adora Jesus, se você quer ganhar alguma coisa do nosso Deus, encontre uma promessa sobre si em sua palavra, e você poderá considerar essa coisa como recebida. Quando uma pessoa de posse lhes dá um cheque, você então o considera como dinheiro, embora a gente não use cheque mais, mas a promessa de Deus ainda são melhores do que cheque, ou qualquer outra promessa, ou qualquer nota bancária. Nós só temos que pegá-la e apresentar a Ele, e podemos descansar seguramente que Ele vai honrar. O Senhor é aquele que não pode mentir. O Senhor é aquele que, se prometeu, Ele vai cumprir. Você crer nisso? Levante as suas mãos, adore a Ele, sinta a presença dEle neste momento, porque como Jacó orou e clamou a Deus, Deus fez o grande milagre. Então, orando como Jacó, você vai trilhar, e você percebe que há algumas coisas aqui que aconteceram. Geograficamente falando, ele diz: Senhor, eu passei pelo deserto. Você não vai ficar nesse deserto. Você não vai ficar nessa situação. Deus vai te dar o livramento. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não cumpriria? Você não vai morrer nesse deserto. Deus tem um tempo poderoso para te tirar dessa situação. Talvez Deus nem vai tirar desse deserto. E talvez você pergunta: pastor, mas eu não estou aguentando o deserto? Não, Deus não vai te tirar desse deserto. Ele vai fazer com que o deserto possa florescer ao seu redor. Você pode receber a presença dEle, a promessa dEle em sua vida. Levante as mãos. Jacó disse: eu atravessei o deserto apenas com um cajado. Deus está colocando em suas mãos autoridade. Ele está colocando em suas mãos tudo o que você precisa para que você possa romper em fé. A promessa dele não morre. Deus prometeu e Ele vai cumprir. O que você não pode fazer é parar.
desistir. Hebreus capítulo 10 e verso 35 nos diz: não rejeitei, portanto, a vossa confiança, que nela tem um grande e avultado galardão, porque necessitai de paciência, para que depois de haver feita a promessa de Deus, para que depois de haver feita a vontade de Deus, receber a promessa, e ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Você pode levantar as mãos e receber a glória, a graça dele. Sinta a presença dele. Eu quero orar por você e quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Feche os seus olhos, você que me ouve agora. Talvez você está trilhando um caminho, como Jacó trilhou, saindo humilhado, com medo, na verdade, de pessoas tão próximas a ele. Talvez você está com pessoas tão próximas a você que você tem vergonha de se encontrar. Talvez você esteja vivendo em um estágio de humilhação. Chegou a hora de você orar e confirmar, como Jacó orou e confirmou. Orações afirmativas, positivas. Deus está fazendo com que você possa transpor todas as suas respectivas dificuldades, todas as suas batalhas, todos os seus medos, todas as suas feridas estão sendo curadas agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você pode levantar as mãos e exaltar o nome do Senhor. Sinta a presença dele aí e agora. Receba a presença do Senhor, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do sangue do Cordeiro. Aleluia! Você pode sentir a presença do Senhor. Você pode abrir o seu coração e receber a vitória. Deus está te dando força. Deus está te dando a graça. E Deus está te dando o sustento. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Veja bem, que a força esteja com você hoje. Quem é que não conhece essa frase que ficou marcada em um filme, Guerra nas Estrelas? Eu falo sempre sobre isso, de 1977. Querido, de fato, todo mundo tem a sua própria força e energia que se manifesta por meio de pensamentos, atitude, palavra e ações. Só que a força poderosa vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o poder matrix para todos. E Ele está te dando o poder de romper e transpor todas essas dificuldades. Eu quero orar com você, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre nós. Que o poder e a graça do Senhor a cada dia nos alcance. E que o Senhor vá de encontro a esse irmão ou essa irmã, a essa criança, ó Deus, a essa família que está vivendo em discórdia e em luta. Senhor, abençoa um por um. Nós abençoamos toda a nossa família, meu Deus, Assembleia de Deus, Catedral da Fé, toda a nossa igreja. Vá de encontro agora aos lares. Senhor, eu abençoo os governos, eu abençoo os poderes que estabelecem as leis em nosso país. Eu te peço, Pai, que o Senhor vá de encontro agora ao poder legislativo, executivo e judiciário. Nós estamos vivendo um novo tempo e será um tempo onde nós vamos dar um salto glorioso e poderoso. Eu oro, Pai, e te peço que o Senhor repreenda todo o mal. Nós levantamos na manhã do dia de hoje para comandar o nosso dia. O nosso tempo de frustração e fracasso se acabou e nós caminhamos por um caminho de sucesso, de vitória e de conquista. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, que o Senhor repreenda todo espírito de negativismo. Quebra agora a costela da miséria. Vá de encontro às famílias, prosperam-os, em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Deus,
todos os nossos vizinhos deste bairro. Eu abençoo os pequenos e grandes empreendedores. Eu abençoo também os comerciantes. Eu abençoo nosso prefeito. Eu abençoo o nosso governador. Eu abençoo, meu Deus, a nossa cidade de Belo Horizonte. Eu abençoo o Brasil. Eu abençoo o Senhor, em nome de Jesus, a Câmara dos Vereadores e cada um que está ali legislando, meu Deus e meu Pai, e trabalhando para o progresso deste município, dessa província, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai, não só agora, mas para sempre. Abençoo cada dizimista fiel desta igreja, cada pessoa que são, meu Deus e meu Pai, abençoado e que tem abençoado a tua obra, não só agora, mas para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que o amor dele lhe alcance. E nunca se esqueça, quando nós oramos, nós recebemos de Deus todas as respectivas vitórias que você possa imaginar. Nós estamos em oração, eu convido você a vir orar. Sabe, nós precisamos buscar a Deus em meio às lutas e às batalhas, não só por causa das batalhas. Buscar a Deus, como dizia um escritor, orar é como respirar o hálito de Deus. Sabe, quem não respira morre, e quem não ora morre espiritualmente. Então vem orar todos os dias. Até sexta-feira nós estamos numa campanha aqui às 20 horas. Vem orar conosco. Deus vai nos dar grandes vitórias. Muito obrigado, que Deus te abençoe sua casa, por onde quer que você estiver, aonde eu estiver lhe alcançando agora, eu profetizo uma bênção diferenciada a seu favor. E te digo, essa semana, tenha certeza, Deus vai te surpreender com algo exponencial da parte dele. Volta para os caminhos do Senhor, faça uma oração de entrega e tenha certeza, Deus vai prosperar a sua vida sobremaneira. Muito obrigado. Amanhã nós teremos mais. O Ensinando para Transformar Vidas tem sido uma bênção para todos nós. E não se esqueça, você é um show. Que a bênção do Senhor seja sobre as vidas de vocês. Amém? Deus vos abençoe.